Quem trouxe Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 30. Nós leremos a partir do verso 1. Esse texto é um texto, para mim, assim, emblemático. Nós já ministramos outras vezes nesse texto. Nós tivemos um fim de semana maravilhoso em que o Senhor falou a muitos que estavam aqui no seminário Veredas Antigas. 1 Samuel capítulo 30, nós leremos a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo, aquele que não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe, a Ziglag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezeel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com eles foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queteditas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziglag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens de qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos do amalequitas, e seus soldados os conduzia à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Aí, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas palavras nascidas no teu trono, e faça a diferença em nossa vida. Faz isso, Senhor, não porque haja merecimento em nós,
mas porque nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amados, o que fazer quando os inimigos tiram a paz das nossas casas? O que fazer quando nos é tirado o nosso bem mais precioso? A família, a paz familiar, a harmonia entre os entes queridos, a alegria da convivência de um lar. O que fazer quando os inimigos tomam nossos filhos, nossas mulheres, esposos, e por vezes os mantêm cativos? Cativos muitas vezes nas drogas, cativos muitas vezes numa vida leviana, cativos na rebelião, na tristeza, na angústia, cativos na doença, cativos na mentira. O que fazer quando as perdas batem à nossa porta? Quando lemos o texto, nos vem à mente, antes de mais nada, uma primeira pergunta: por que a família de Davi é atacada? Por que esses homens são atacados? Por que essa cidade é atacada? Olha, ao olharmos o texto, observamos um cenário, pois o texto nos fala, do verso 1 ao 3, que quando Davi e seus soldados voltaram para casa, os amalequitas tinham atacado e haviam incendiado a cidade, bem como levaram como prisioneiro todos os que lá estavam. Levaram as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo, ou seja, ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados prisioneiros. A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente que é avô, fica tentando imaginar uma cena dessa. Voltar para casa e não ter mais nada, nem casa. Queridos, vamos entender o contexto. Davi tornara-se fugitivo de Saul. Em sua fuga, junta-se a um grande contingente de homens e se forma um pequeno exército de guerreiros. Estes, possuem como Davi famílias que se estabelecem nesse lugar, Ziglag. No caso de Davi e seu exército, alia-se a Aquis, que por sua vez apoiava os filisteus. Mas quando Davi se apresentou com o seu exército, o príncipe dos filisteus lembra-se de quem era Davi e, com receio de ser traído por sua história, manda despedir Davi e seu exército. Pois bem, a verdade é que, uma vez que os homens em idade de combate, aqueles que estavam sadios, prontos para a guerra, haviam saído para a guerra, poucos ou nenhum foi deixado para trás para defender a cidade dos israelitas, a cidade onde estava Davi, incluindo essa cidade em especial, Ziglag. Ou seja, enquanto Davi e seus homens estão sendo, de certa forma, passados à revista junto ao exército filisteu, isso a gente pode perceber no capítulo 29, verso 2, os amalequitas, percebendo que Ziglag está desguarnecida, entram e saqueiam. Os salteadores levam todo o gado, eles levam todos os bens, eles raptam todas as mulheres, eles raptam as crianças e queimam totalmente a cidade. A resposta do porquê a família de Davi é atacada, do porquê essas famílias foram atacadas, é a mesma do porquê as nossas famílias são atacadas. Queridos, quantas vezes saímos para as batalhas da vida sem se aperceber que o inimigo está de olho na nossa casa, atacando a nossa família? Mas como? Como assim? Simples. Muitas vezes nós saímos no nosso dia a dia, nós estamos tão imbuídos em enfrentar o nosso dia a dia, que simplesmente cônjuges não vigiam o casamento,
caminham na direção do perigo, vivem flertando muitas vezes com o pecado, dedicam muito tempo às coisas e quase nenhum tempo a relacionamentos. Já lhes falei aqui que o grande homem de negócio, ao ver, sabe, o seu casamento acabado, seus filhos distantes, abandonado por vezes num leito, ao ser indagado, ele sempre responde: eu vivi para os meus filhos, para a minha família, trabalhei tanto para lhes dar conforto, que eu não tive, eu investi e gastei tempo em busca de sucesso pensando neles, mas agora perdi tudo o que mais importava. Na realidade, essa pessoa não entendia que viver para a família é diferente de viver com a família. Tem muitas e muitas pessoas que dizem que vivem para a família, mas estão longe de viver com a família. Infelizmente, pessoas estão entrando numa ciranda louca, em busca de mais, de mais, de mais. As pessoas buscam mais sucesso, mais estudo, mais dinheiro, carros mais tecnológicos, casas maiores e mais confortáveis. E olha que acham justificativa, em princípio, convincente para tudo isso. Quando menos se espera, já estão no modo automático. Mais, sem perceber, estão engolidos como sendo numa grande bola de neve, sem parar e refletir quanto ao preço de tudo isso que vão pagar, quanto é o efetivo valor de tudo isso, quanto ao que verdadeiramente importa. Amados, quantos só dão valor à saúde num leito de UTI? Quantos só dão valor a uma amizade numa noite fria de solidão? Quantos só se dão conta que perderam esposa, esposo, filhos, filhas, quando tudo aquilo que deveria importar, tudo que deveria importar, está digitado em uma fria petição ou escritura que disciplina obrigações, horários, partilhas, como se o amor pudesse ser substituído por regras que sem dúvida não nasceram no coração de Deus. Mas como? Simples. Pais que não vigiam os filhos, não falam, não ouvem, não brincam, não ensinam, não pegam no colo, não disciplinam. Pais que entram no automático. Mas como? Simples. Pessoas que não vigiam a sua comunhão com Deus, vão ficando com tempos secos, áridos, sem alegria, até em relação ao Senhor, infelizmente. Entram no automático também com isso. Já não tem temor, já não tem calor, já não tem mais nada. Queridos, este é o cenário. Naquela época, os amalequitas observaram que havia lares desguarnecidos, que haviam lares abandonados. Hoje, do mesmo jeito, o inimigo percebe que existem lares desguarnecidos, lares abandonados. E hoje fico pensando que é até muito mais fácil de descobrir isso. Basta olhar a rede social. A gente sabe aonde estão os valores. A gente sabe aonde estão investindo. A gente sabe que os valentes da casa estão abandonando o posto. Este é o cenário, esta é a situação. Este é o quadro terrível que Davi experimentou. Assim como tendo visto acontecer em muitos lares, as pessoas estão se expondo demais. As pessoas se expõem para o inimigo. O inimigo sabe como se veste seus corpos, expondo seus filhos, expondo sua família. Mas aí a pergunta continua: o que fazer diante desse cenário? O que fazer diante desse quadro? Eu não queria nessa noite discutir o quadro. Eu tenho certeza que vocês são suficientemente inteligentes e o Espírito Santo pode trabalhar no coração de vocês
mostrando o quadro da tua casa, da tua família. Mas eu queria, diante dessa pergunta, o que fazer diante desse cenário? O que fazer diante desse quadro? Aprender com o texto que lemos. Se nós observarmos o texto, nós veremos que, em primeiro lugar, como está aqui Davi fez, o verso 4, diz a palavra: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Em primeiro lugar, a primeira lição que o texto me ensina é: querido, querida, chore na presença do Senhor. As tragédias, as perdas, em detrimento de até por vezes poderem ser evitadas, acontecem. Ora, as dores provenientes de acontecimento como esse que vieram sobre Davi e seus comandados mostram quão vulneráveis nós somos e quão despreparados estamos. No caso, o texto nos mostra que devemos chorar na presença de Deus. O choro, a lamentação são escapes e remédio para o sofrimento. Não nos consuma por completo. É bom chorar, gritar, extravasar os sentimentos que apertam a nossa alma. O choro é um sentimento da natureza humana, é um escape da morte produzido pelo sentimento de perda, desilusões. Chorar é como curtir o luto, curtir aquele momento. Davi aponta no Salmo 6, versos 6 a 7: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas, encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Relato de um homem segundo o coração de Deus, que não tinha vergonha de colocar num verso que as suas lágrimas encharcavam o leito em que dormia. Agora preste atenção, aqui vai um alerta. Nesse tempo de choro, não se pode deixar a amargura tomar conta da alma, nem a angústia fazer resistência no seu ser. A experiência nos diz que muitas vezes, na realidade, na grande maioria das vezes, quando a última gota transporta, quando nos vemos frente a frente com a terrível situação, pensa, família toda sequestrada, casa destruída, chorando a ponto de não ter mais força, a tendência é procurarmos culpados pelos acontecimentos ruins que passamos. Quantas e quantas vezes em situações como essa perguntamos: onde foi que eu errei? Ou quem errou? E até acusamos muitas vezes aqueles que não têm culpa. Nós acusamos líderes, acusamos pais, acusamos esposa, esposo, chefes, etc. Por vezes acusamos justamente aqueles que batalham conosco. Por vezes nós acusamos inclusive aqueles que nos amam. O verso 6 diz que Davi ficou profundamente angustiado, porque pelos homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, o líder, até aquele momento, um líder amado, hoje acusado de apedrejamento. Se observarmos o contexto, especialmente tomando por base os capítulos anteriores de 1 Samuel, é fácil perceber que aqueles que estavam com Davi também tinham suas famílias sequestradas e pensaram: foi ideia de Davi trazê-los para o território filisteu. E isso está relatado, capítulo 27, verso 1 a 7. Pensaram: foi pedido de Davi que vivessem nessa cidade remota. E isso está relatado em capítulo 27, versos 5 e 6. Foi Davi quem nos levou a lutar, deixando suas famílias vulneráveis. E esse ataque, pelo que alguns estão tão furiosos, que falam em apedrejar Davi. A verdade é que nos momentos de crise, a gente busca achar culpado. Quantas vezes, em vez de buscarmos entender a natureza daquilo que está acontecendo em família, simplesmente declaramos guerras, um
contra os outros. Eu já vi muito disso, muitas e muitas vezes. Preste atenção, querido. Já falei muitas vezes aqui. Marido, teu problema não é tua esposa. Mulher, teu problema não é o teu marido. Filho, teu problema não é o teu pai. Pai, os teus problemas não são os seus filhos. Meu querido, minha querida, a palavra nos diz de forma clara que a luta do homem e da mulher de Deus é eminentemente espiritual, com os poderes espirituais da treva. E nessa batalha que se deve centralizar o bombardeio, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aquilo que Paulo nos aponta de forma bem clara em Efésios 6,12. Nós temos o inimigo está à espreita. O inimigo não é aquele que está dentro da minha casa. O inimigo não é aquele que eu estou olhando visivelmente. Meu inimigo está ao derredor. Ele está percebendo aonde eu estou deixando a brecha para entrar na minha casa, sabe? Amados, preste atenção. Em vez de buscar culpados, busque compreender a situação. Em segundo lugar, o texto nos exorta a nos reanimarmos o Senhor, que nós não podemos ficar chorando para sempre. Há tempo para parar de chorar e fortalecer-se em Deus. Davi no verso 6 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, porque queriam apedrejá-lo, mas diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amados, não adianta ficar apenas chorando e tentando compreender as pessoas. Precisamos nos levantar e agir. Em momento de tristeza, só Deus pode nos ajudar a continuar. Talvez você não consegue ânimos em ninguém, pois em vão é o socorro do homem. Não são palavras minhas. A Bíblia diz isso em Salmo 108:12. Mas busque ânimo no Senhor, porque Ele é que nos te fortalece. Filipenses 4:13. E a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. No livro de Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. No Salmo 30, verso 5 diz: ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Querido, a pergunta é: está doendo? Você está chorando? Tua família foi atacada? Enxugue as lágrimas e se reanime em Deus. Faça como Davi, lembre-se que você tem um Deus que lhe dará a vitória frente aos inimigos. Davi, no Salmo 18, verso 1 e 2, escreveu: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse era o coração de Davi, um homem que tinha sua família sequestrada. Em terceiro lugar, o texto me ensina de uma forma bem clara. Você está com esse problema, com essa dificuldade, foi assaltado a tua casa, você está perdendo a tua família, já perdeu a tua família, não vê expectativa. Consulte o Senhor. Verso 7 e 8 está escrito assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Queridos, preste atenção aqui. Em meio ao susto, o impacto da perda
e o choro, no momento em que a nossa mente está muitas vezes com um turbilhão de informações, a gente está tentando fazer conjectura, o que aconteceu, o que é, o que causou, da onde veio. Nesse momento, as nossas emoções afloradas, nós começamos a traçar em nossa mente estratégias de ação. O que vou fazer? Agora, antes de tudo, antes de qualquer ação, nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos buscar do Senhor, procurando sua confirmação, procurando sua orientação, procurando a vontade e o propósito do Senhor. Quantas e quantas vezes nós saímos tomando atitude sem saber qual a orientação correta que vem do trono de Deus. Não faça nada antes de orar, meu querido, minha querida. Se você sentir que Deus está na frente, prossiga. Mas se tiver dúvida, pare imediatamente e espere a confirmação do Senhor. Aqui inclusive reside um grande problema, verdadeira armadilha do inferno. Veja que o texto lido nos fala que Davi pediu ao sacerdote e consultou por via da estola sacerdotal a Deus. Ou seja, Davi consultou e obteve uma resposta direta e objetiva de Deus. Assim você deve fazer em sua vida, para que Deus fala. E sabe como Ele fala? De modo especial, através da sua palavra. Responde às nossas orações e até por vezes utiliza servos e profetas dele. Agora, o risco está em que por vezes vemos pessoas não buscando resposta da pessoa certa, que é Deus, que na grande maioria das vezes está clara, inclusive na palavra dele, que é a Bíblia, e nem tampouco se cercando de pessoas efetivamente confiáveis, pessoas de Deus, compromissadas com o Senhor e principalmente que te ama e que te quer o bem. Quantas pessoas são enganadas pelo inferno, pensando que estão conversando com o Senhor e estão conversando com aquele outro, porque a palavra é clara quando diz que até o inferno, o inimigo das nossas almas, Satanás, se faz transparecer por anjo de luz. A gente pode pensar assim: mas ele sabe da minha vida. Deus sabe, mas o inferno também sabe. Então, informações do teu passado, querido, querida, o inferno sabe todo. A diferença de Deus e daqueles que obtêm informação do teu passado é que o teu futuro só o Senhor sabe. O inferno não consegue saber. Como já falei aqui uma vez, sabe aquela pessoa que está com um problema no casamento e vai consultar num lugar muito apropriado, sabe? O homem geralmente vai fazer uma consulta no boteco. Afinal, inclusive, ele tem um amigo que é experiente em casamento. O cara já foi casado 5 vezes, ele sabe como é que é, sabe? Quantas e quantas pessoas vão procurar consultas aonde não tem consulta? Quantas e quantas pessoas saem em busca de tão somente, pasmem, ouvirem aquilo que quer ouvir, e facilmente encontra palavras do tipo: o que é isso, rapaz? Larga dessa mulher, deixa para lá, afinal você merece ser feliz. O que é isso, moça? Você é tão linda, larga desse cara, afinal ele não te merece. Palavras vindas diretamente do inferno, sem se ater ao fato de que fora do Senhor não há felicidade. Pelo que, se não cumprir os seus propósitos, você colherá somente tristeza e dor, porque a palavra do Senhor é muito clara em Filipenses 4,14: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se em quem? No Senhor. Eu estou assim muito assustado. Esses dias eu estava até comentando, eu estou assustado como as pessoas têm se exposto em academias, se exposto em alguns esportes. Pô, Dionísio, você está falando contra a academia, você está falando contra a prática de esporte? Não, eu estou falando contra a exposição, eu estou falando contra o ambiente.
Eu fico assustado quando eu vejo algumas pessoas publicanos, irmãs que frequentam a igreja, o como se apresentam na academia, quais as roupas que estão usando, aquilo que estão vendo. Quem está falando ao teu ouvido? Quem está falando ao teu ouvido? Em quarto lugar, se nós observarmos o verso 9 e 10, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Beor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Em quarto lugar, esse texto me ensina: lute como puder. Ora, o texto nos mostra que Davi, recebendo orientação de Deus, saiu em encalço dos sequestradores, mas no meio do caminho houveram alguns problemas. Amados, preste atenção, entenda, a luta quase sempre não é fácil. Não é fácil manter casamento, não. Não é fácil cuidar da família, não. Ou seja, a coisa não é mamão com açúcar, sabe? Gente, não é fácil você dizer que você é homem. Homem. Não é fácil você dizer que é mulher, esposa, sabe? Ou seja, 200 ficaram para trás por não poderem estar cansados, atravessar o ribeiro. Queridos, nos momentos de crise nós devemos agir com base nas promessas de Deus e viver pela fé. E no caso, preste atenção, quem vive pela fé pisa em terreno de milagre. Note, Deus não promete ausência de luta, mas vitória. Para que haja vitória, temos que agir e obedecer e crer que Deus nos dará a vitória. Família é compromisso do Senhor, é promessa do Senhor, casamento é milagre, sabe? Note, Davi persevera mesmo diante dos primeiros obstáculos que apareceram. 200 homens desistiram de cansado que estava, mas Davi segue. Sabe por quê? Porque não tinha colocado a sua esperança nos homens que estavam com ele, mas nas promessas de vitória que vieram dos lábios do Senhor. Querido, quantas e quantas vezes, se a gente olhar para a contingência, se a gente olhar para o lado, a gente fala assim, não tem mais jeito. Quantas e quantas vezes a gente vê lares absolutamente destruídos e a gente fala assim, não tem salvação. Mas basta uma palavra do Senhor, basta uma promessa do Senhor, basta você olhar para o Senhor. Persiga-o, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Essa era a palavra de Deus. Entenda, meu amado, nas batalhas que enfrentamos, Deus provê inclusive estratégia, nem que seja vindo do exército dos outros. Do verso 11 ao 15, nós vemos que o inimigo tinha a deixado na fuga, no meio do caminho, deixou um dos seus homens para trás, e Davi, encontrando ele, o socorreu. Na caminhada, por vezes, chegamos quase a desistir, achamos que nada vai dar certo. Num dado momento da perseguição, é como se a gente pensasse assim, o rastro esfriou, ele perdeu o rumo, mas Deus manda um alento, Ele manda esperança. Amados, vocês acham que aquele egípcio ter ficado para trás, abandonado, não foi mão do Senhor? Não foi providência divina? Não foi o agir sobrenatural? Quantas vezes, quando estamos quase desistindo, o Senhor nos fala através de alguém, nos manda um sinal. Para muitos é mera coincidência, mas para nós é providência, é o Senhor. Observem, queridos, muitas vezes saímos em busca do resgate sem sabermos ao certo, inclusive qual é o inimigo. No meio do caminho as nossas coisas vão clareando. O texto nos mostra o aparecimento na história de um homem egípcio
escravo de um amalequita que o seu senhor deixou 3 dias atrás, porque ele estava doente e atrasando a fuga. Seu senhor o deixou ali para morrer sem água, sem comida. Ele então, socorrido, diz Davi, que estava com um bando de amalequitas que saqueou o Ziclag. Davi pergunta ao homem se ele estava disposto a guiá-lo até o acampamento dos amalequitas. Normalmente tenho certeza que ele não entregaria essa situação, mas diante do abandono, sabe, com a promessa de Davi, ele vai. Querido, entenda uma coisa, isso nos mostra algo que é poderoso. Parece um ditado popular, mas tem muita verdade nisso. Amados, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, porque ele quer propaganda. Vou repetir, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, porque ele quer que saibam que foi ele que fez. Quantas e quantas vezes o Senhor nos prova que é Senhor absoluto da história, que nada, absolutamente nada escapa ao controle dele. Quantas vezes coisas que não damos muita importância poderia passar despercebido, mas na realidade foi providência de Deus. Algumas coisas são milagres, ou tudo é milagre. Tudo é milagre. Pois bem, o texto que lemos nos dá uma conclusão de vitória. E no caso, uma vitória maiúscula. Basta verificarmos do verso 18 até o 20. Está assim, ó. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Querido, houve uma restituição total. As famílias foram salvas. Davi recuperou tudo e muito mais que isso, pois houveram despojos, como se houvesse aqui uma espécie de compensação. Queridos, a verdade é uma só. O Senhor nos afirma isso de forma clara em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, quando nós entregamos e confiamos no Senhor. Sabe, eu poderia parar por aqui. Tudo recuperado, nada faltou, vitória absoluta. Mas o Senhor me incomodou aí além do texto para tirar uma quinta lição. Veja, o Senhor definitivamente não é, e eu queria que você guardasse isso, Ele não é o responsável pelos ataques do inimigo contra a sua família. O Senhor não é o responsável pelas atitudes inconsequentes que muitas vezes tomamos. Ou, num dizer bem claro, Ele não é o culpado por suas burradas. Tá? O Senhor não quer e nunca quis o nosso sofrimento, ver famílias destruídas. A verdade é que Deus nos ama e por causa desse amor, Ele intervém nessa área. Por causa desse amor, apesar da nossa negligência, Ele nos socorre. E é justamente por isso que nós temos a continuação do texto, a partir do verso 21 ao 31, onde nós vemos estabelecido um problema, mas algo que nos mostra uma lição maravilhosa. O texto lido nos revela que 600 homens saíram com Davi em busca de sequestradores, mas 200 ficaram no caminho, porque estavam muito cansados. Ora, apenas 400 homens travaram a batalha contra o inimigo e conseguiram não só a restituição das esposas, filhos, como além de tudo despojos. Mas esses 400 de volta não queriam repartir os despojos com aqueles que ficaram para trás. É o que nós lemos no verso 21 e 22, olha lá. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Então saíram para encontrar Davi
e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Verso 22. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Mas aí, a partir do verso 23, nós vemos uma última, talvez a principal lição dessa noite. Acompanhem comigo. Verso 23. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso. Com o que o Senhor nos deu, Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez isso, um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Queridos, presta atenção. A quinta lição que devemos aprender nessa noite é que o Senhor transforma a sua história, a minha história, por mais triste que possa parecer, em um propósito de proclamar a sua glória, a sua graça e a sua misericórdia. Davi, pelo que vimos no verso 23, está convencido de uma forma bem clara. Como é que nós vamos fazer? Porque quem nos deu os inimigos nas nossas mãos foi Deus, não foi a nossa ação. A vitória é do Senhor, foi o Senhor que é o vencedor, é do Senhor os despojos, pertence a Ele a honra, a glória. Queridos, tenha certeza que aqueles que me ouvem hoje, haverá um tempo de repartir conquistas. Quantas vezes no meio do caminho pessoas desistem, até mesmo aquele da nossa casa, aqueles que não esperávamos que iriam desistir, simplesmente desistem. Pessoas se cansam. Quantas e quantas vezes eu me deparei com famílias que estavam rejeitando seu jovem, seu pai, sua mãe, que estava interno numa casa de recuperação de drogado, e achava assim: esse não recupera mais não. E tem todo um histórico por trás. Por quê? Porque eu fui roubado por ele, porque ele me bateu, porque ele fez isso, fez aquilo, e simplesmente no meio do caminho desistem, não querem mais. Aqueles que perseveram no Senhor, a pergunta é: a vitória é só de quem persevera? Ou é de todos, inclusive daqueles que por vezes desistem? Amado, amada, entenda. Uma coisa, quando uma família é restaurada, é transformada, todos são vencedores. Quando uma família é restaurada e transformada, os pais vencem, os filhos vencem, a parentela vence, os amigos vencem, a igreja vence. O único que perde é o inferno. O único que perde é o inferno. Todos vencem. Tudo pelo que você passou passa a ter um valor imenso, com um testemunho de poder, da glória, da misericórdia e graça, ação do nosso Deus na sua história. Família restaurada, bens recuperados, família que entendem que tem que compartilhar tudo, porque há festa no céu, sabe? Gente, quando nós vemos a postura de Davi nesse texto, nós entendemos o porquê ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Absolutamente imperfeito. Ele não capitalizou para si, ele deu a glória a Deus. Ele manifestou com a sua postura gratidão, sabe? Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, a render louvores a Deus. Que nós precisamos repartir as nossas vitórias dadas por Deus para testemunho da sua glória. Bênção deve ser repartida. A coisa mais gostosa que existe
é testemunho de lar restaurado. Coisa mais maravilhosa que tem é ver testemunho de lar consertado. A alegria que se estampa nos rostos das crianças, dos filhos. A alegria que toma conta dos amigos, sabe? Queridos, não há mérito em nossa vitória, pois o que seria de nós se não fosse por Deus? E eu vou já concluir. Eu queria concluir hoje conclamando você, nessa noite, a fazer como Davi. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei se a sua casa, a sua família foi saqueada, está sendo saqueada. Eu não sei há quanto tempo dura a sua dor, mas uma coisa eu sei: a vitória se dá não com o resultado final, mas com a nossa escolha de lado, de modo que quem tem Deus ao seu lado já pode, pelos olhos da fé, comemorar a vitória. Quem tem Deus ao seu lado. Por quê? Porque promessa de Deus e realidade é absolutamente a mesma coisa. Promessa de Deus é realidade. Mesmo que isso não aconteça assim, num estalar de dedos, eu saberei que no meu deserto existe um Deus que me será como nuvem durante o dia, para me proteger do sol escaldante, e uma coluna de fogo durante a noite, para me aquecer do frio angustiante. Esse é o nosso Deus. E pelos olhos da fé eu já posso ver testemunho, sabe, de resgate de famílias, sendo inclusive esses testemunhos utilizados como instrumento de Deus para abençoar outras famílias, outras famílias, outras famílias, outras famílias. Pessoas restauradas são agentes de restauração. Pessoas salvas são instrumento para salvação. Pessoas dispostas e entregues testemunham o louvor e a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pelo Deus que o Senhor é. Pai, como vimos, Senhor meu Pai, nesse texto emblemático, Pai querido, Pai amado, a exemplo daquilo que aconteceu com Davi há milhares de anos, isso tem acontecido em nossas casas. Pai, quantas e quantas vezes nós saímos e não nos apercebemos que o inimigo está de olho em nossa família, para roubar, para matar, para destruir. Quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, nós saímos, Senhor, e baixamos a guarda. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós fazemos uma concessão aqui, uma concessão acolá. Quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, a situação, Senhor, se depara, quando nos damos conta, um lar destruído, casa roubada, e nesse momento, Senhor meu Deus, a vontade que dá é de chorar. O texto nos mostra que Davi e seus homens choraram até não ter mais força. Pai querido, Pai amado, tem problema chorar, mas Senhor, nos ensina a chorar aos teus pés, porque aos teus pés é o lugar certo de chorar, é aos teus pés. Senhor meu Deus, nos ensina, Senhor, a buscar em Ti, Senhor meu Pai, a buscar em Ti a força. Pai, que a gente não fica buscando força em autoajuda, em amigos, Pai querido, Pai amado, que estão pura e simplesmente nas páginas de internet. Pai querido, que a gente não busque ajuda
em teologia coach, mas no Senhor da graça, no sangue de Cristo. E Senhor meu Pai, que nós oremos a Ti e peçamos a direção. Fiquemos atentos, Senhor meu Pai, que não é todos os caminhos escolhidos por Ti. E Senhor, nós não entreguemos ao choro, mas partimos para a ação, Senhor. Que nós lutemos com tudo que possamos, porque o Senhor vai dar a providência, e o Senhor vai dar a restauração. E quando isso acontecer, Senhor meu Pai, nós não poderemos bater no peito e dizer: a vitória é nossa. Não, Senhor, a vitória é Tua, a glória é Tua, a honra é Tua. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que restaurou. E quando o Senhor sobejar em nossa vida, Pai, nós não podemos reter isso para nós, porque tem muitas e muitas pessoas que precisam saber do nosso Deus. Por isso, Senhor, recebe o Teu trono a nossa oração. Cura feridas, Senhor, cura nossa alma, restaura casamentos, restaura família. Traz, Senhor meu Pai, alento que vem do Teu trono. Mostra, Senhor meu Pai, mostra que nem tudo está perdido, que o Senhor é Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?